A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor-presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa, a pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila Fernandes. E nós estamos aqui nesse canal, meus irmãos, para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que tem como base o material da editora Betel. E nesse quarto trimestre de 2025, no finalzinho do trimestre, que tanto nos abençoou, nós temos falado sobre os personagens bíblicos virtuosos e marcantes. E esse material foi elaborado pelo nosso pastor Valdir Alves de Oliveira, que tem nos abençoado muito durante esse trimestre, onde nós estudamos a vida de muitos personagens bíblicos. E hoje nós falaremos na lição de número 13 sobre um grande personagem bíblico chamado Paulo. Então hoje nós vamos ver nessa lição Paulo combatendo o bom combate e guardando a fé. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, você possa se inscrever no canal, curte, comente, deixe seu like aí, fique à vontade, participe conosco. E nosso objetivo aqui, meus irmãos, é trazer mais informações para que os nossos professores, junto com o auxílio do Espírito Santo e dos seus conhecimentos, possam dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. E hoje, como eu disse, vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Vamos ver, meus irmãos, aqui já no título, destaque isso para os seus alunos, né? Essa forma do gerúndio aqui do verbo, ele está combatendo o bom combate e guardando a fé, né? Então aqui a gente percebe uma continuidade. Isso é que chama a atenção na vida do apóstolo Paulo. Após a conversão dele, ele é um homem de contínuo trabalho. Paulo ele não oscila, ele não para, ele não volta, ele não vai conforme as circunstâncias. Ele trabalha para Cristo com boa vontade, com excelência, do início ao fim do seu ministério, do início ao fim da sua conversão. Então você vê uma fome, uma sede no apóstolo Paulo de fazer o melhor para Cristo, porque ele entende mesmo o amor que Cristo teve por ele. Ao convertê-lo, ao próprio Cristo se apresentou para o apóstolo Paulo. Ele entende que ele estava se perdendo, que ele estava fora da salvação, que ele ia perder sua alma para o inferno. E pela infinita misericórdia do Senhor Jesus, Jesus não enviou alguém para pregar para Paulo, o próprio Cristo se manifestou a Paulo. Então você vê uma conversão única e genuína e muito extraordinária que em todos os personagens bíblicos, somente Paulo teve esse ponto de conversão com Cristo. Foi o próprio Cristo que a pregou para Paulo, que se apresentou para ele. Então você vê que essa conversão gera no apóstolo Paulo uma gratidão tão grande pelo amor que Cristo teve por ele, que ele começa agora a fazer tudo que ele podia fazer com toda a força, com toda a excelência, em prol do reino de Deus, para compensar também tudo que ele tinha feito de mal contra o reino de Deus. Então você vê aqui o apóstolo Paulo servindo a Deus por gratidão. Esse é o sentimento que temos que ter em nós, é esse sentimento de gratidão a Deus por ter nos tirado do lamaçal do pecado, por ter nos arrancado do reino das trevas e nos colocado no seu reino. Essa gratidão tem que mover, tem que turbinar o nosso coração para estar sempre fazendo a obra do Senhor com todo amor, com todo afinco, para que o nome do Senhor seja glorificado e que para outras pessoas também possam ser salvas pelo amor de Cristo. Então, destaque aí para o seu aluno que essa gratidão que o apóstolo Paulo guarda com ele, que faz com que ele vá durante todo o seu ministério combatendo o combate e guardando a fé em Cristo Jesus. Uma continuidade na obra do Senhor. Destaque aí para o seu aluno.
Nós temos como texto áureo 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, onde você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então aqui é um texto base na vida do apóstolo Paulo. Ele tinha preocupação de pregar o evangelho, de levar as boas novas de salvação para as pessoas, mas ele também tinha o cuidado de se manter fiel à palavra do Senhor, para que ele pudesse alcançar a salvação que Cristo já havia conquistado ali na cruz do Calvário. Então, para que ele pudesse alcançar, ele também ficava preocupado em se manter santo, em viver uma vida em conformidade com a palavra do Senhor, para que ele e as pessoas que ele pregasse pudessem juntas alcançar o reino dos céus. Destaque isso para o seu aluno, porque muitas das vezes as pessoas pregam, fazem a obra do Senhor, mas não cuidam da sua própria intimidade com Deus. E aí muitas das vezes as pessoas para quem ele prega ouve e se converte, alcança salvação, e às vezes essa pessoa mesmo que pregou, que tanto fez, às vezes não alcança, porque não teve o cuidado de se manter fiel também às escrituras. Destaque isso para o seu aluno. Verdade aplicada vai dizer que a convicção da experiência da conversão, a firmeza nas verdades bíblicas e a fidelidade ao Senhor são indispensáveis para desempenhar com excelência o ministério cristão. E exatamente isso que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Experiência, convicção da experiência, firmeza na verdade bíblica e fidelidade ao Senhor. Convicção na experiência. Sempre que ele podia, ele sempre mostrava e se relatava a todos a conversão que ele teve no caminho de Damasco. Quando ele ia para Damasco buscar autorizações, buscar cartas para perseguir os cristãos, Cristo se apresenta a ele no meio do caminho. E aquela experiência trouxe convicção para o apóstolo Paulo que Deus o amava, que Deus o chamou, que Deus o converteu, e dali ele tinha certeza do seu chamado e da convicção de que Cristo o amava e queria que ele fizesse a obra. Então, todas as vezes que ele ia defender seu apostolado, ele ia falar alguma coisa, ele sempre trazia à memória esse evento, porque ele tinha convicção que aquilo ali foi o próprio Deus que movimentou para que ele se convertesse. Nós precisamos ter essa certeza da nossa conversão também, para que a gente possa continuar na caminhada. E a firmeza na verdade bíblica e a fidelidade ao Senhor era justamente o que víamos no apóstolo Paulo. Contra tudo e contra todos, quem fosse, ele se levantava com firmeza nas verdades bíblicas e não abria mão dessas verdades durante a sua caminhada. Então ele foi fiel, foi convicto, foi firme, por isso ele alcançou uma excelência de ministério. Que nós possamos também ser assim, com certeza na nossa conversão, firmeza nos princípios bíblicos, não ceder a pressões, quem tiver ali no momento, ser firme, ser fiel e ser convicto da nossa salvação. Assim nós vamos conseguir viver um ministério de excelência para Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Destaque isso para o seu aluno. E aí aqui a gente entra nos textos de referência. Nosso comentarista traz Gálatas capítulo 2, verso 20, Gálatas capítulo 6, verso 17 e 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, 7 e 8. E você destaque para o seu aluno aí o verso 7 de 2 Timóteo capítulo 4, que vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o ponto central na vida de apóstolo Paulo. Depois da sua conversão, ele combate somente as coisas que vão trazer benefício para o reino de Deus, os combates espirituais, os combates para que a palavra fosse preparada, um combate que Cristo se agrada. E depois ele guarda a fé, mantém a sua posição, mantém a sua fé independente das circunstâncias e chega ao final da sua carreira confessando que Cristo é o Senhor dos Senhores. Meu irmão, esses são os 3 pilares para a nossa caminhada cristã. Precisamos combater as coisas certas, precisamos lutar
as lutas do reino, não desgastarmos em coisas que não vão levar em nada, não ficar discutindo ou combatendo irmão contra irmão, nada disso. Nós precisamos combater o reino, combater o combate que abençoa o reino dos céus, combater contra as hastes celestiais, contra as hostes celestiais, contra aquilo que vem contra o reino de Deus. Esse é o nosso combate, contra o reino das trevas, e manter a fé em Cristo, independente das circunstâncias, e encerrar a carreira em Cristo também. Esses são os 3 pilares para a nossa vida cristã. Destaque aí para o seu aluno. E aí agora entrando na lição propriamente dita, a grande lição que nós vemos com o apóstolo Paulo é que, apesar das dificuldades, devemos perseverar no caminho do Senhor até o fim, sem nunca abandonar a nossa fé. É aqui que é o ponto central. Nós precisamos entender que o Evangelho traz lutas, traz dificuldades, mas independente desses problemas, precisamos continuar sendo crente, continuar perseverando, continuar pregando a palavra até o fim, guardando a fé. Exatamente o que o apóstolo Paulo fez. Não houve homem na Bíblia que passasse por tanta tribulação e tantos problemas quanto o apóstolo Paulo passou, mesmo. Ele foi um dos homens mais afligidos por circunstâncias adversas, porque o ministério dele foi fundamental para que o evangelho chegasse às outras nações. Então o inimigo se levantava, tentava de todas as formas, usava todos os artimanhos para tentar atrapalhar o apóstolo Paulo, mas independente dessas circunstâncias, ele continuava totalmente firme e perseverante na obra que ele estava fazendo. Aqui é o ponto central. Nós precisamos, independente do que estejamos passando ou do que vamos passar ainda, precisamos continuar firme e dizendo que só o Senhor é Deus, que só Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. A verdade bíblica, a verdade do Evangelho precisa ser pregada, mesmo que a gente sofra, mesmo que a gente passe por lutas. O apóstolo Paulo vai nos ensinar: continue firme, perseverante, siga e prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? A nossa fé precisa ser ultra circunstancial. Independente das circunstâncias, nós precisamos continuar com a fé. Aí no capítulo 1 vai falar sobre a história do Paulo, né? Coisas que a gente já conhece, mas é bom relembrar, né? Que o nosso apóstolo Paulo, ele fez 13 cartas no Novo Testamento, e todas elas a gente vê ensinamentos básicos para a vida cristã. E é interessante destacar que essas cartas foram escritas, algumas em liberdade, mas muitas foram escritas em prisões. Então aqui é um ponto que a gente precisa destacar para os nossos alunos. Como falamos no início, dependente das circunstâncias, o apóstolo Paulo fazia a obra do Senhor. Ele não usava as desculpas para parar. Então ele tinha situações que ele escrevia a carta em liberdade e ia em situações que ele estava preso. Mas de todas as formas, ele tinha o cuidado, ele cuidava das igrejas, ele fazia a palavra do Senhor chegar, e essas cartas servem para a nossa vida cristã nos dias de hoje. Então nós não podemos parar de fazer a obra por causa que estamos passando luta, dificuldades, situações adversas, enfermidades, seja o que for. O apóstolo Paulo superava todas essas coisas para continuar fazendo a obra do Senhor. Então ele ficou muito conhecido, tanto entre cristãos e não cristãos, sobre o seu trabalho. Esse é o ponto. Quando nós insistimos, quando nós fazemos, independente das circunstâncias, o nosso trabalho, a nossa pregação alcançará muito mais vidas, irá muito mais longe, porque as pessoas vão se impressionar como se impressionava com o apóstolo Paulo. Até hoje, quem lê vai dizer como esse homem conseguia, mesmo preso, mandar alguém se alegrar, mesmo preso, falar para alguém continuar caminhando e acreditando em Cristo. Então assim temos que ser a nossa vida também. Vai dizer que ele nasceu, né, meus irmãos, que ele era filho de judeus, ele era da tribo de Benjamim. Ele nasceu na cidade de Tarso, né, lá na Sicília, então por isso ele tinha cidadania romana, e ele era judeu de origem mesmo. Seus pais eram judeus e ele era da tribo de Benjamim. É interessante dizer que ele foi instruído
ele aprendeu sobre as leis, sobre o ambiente judaico ali, as leis de Moisés, aos pés de um grande homem, doutor da lei, chamado Gamaliel. Então você veja que o apóstolo Paulo tinha conhecimento de causa, tinha conhecimento da palavra, tinha conhecimento de tudo aquilo que Moisés ensinou. Então você vê como Deus usa, como Deus ele sabe usar as nossas características, as nossas personalidades, e ele vai lapidando para que aquela pessoa seja usada para a obra do Senhor também. Então você vai ver que ele tinha conhecimento, que ele era um homem inteligente, que ele era um homem culto, e por causa disso ele teve acessos, né? Foi em outras nações, porque ele tinha esse conhecimento. Daí a importância, meu, de nós aprendermos, de nós estudarmos, de nós conhecermos a palavra do Senhor, para que a gente possa fazer a obra de Deus com excelência. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.2 vai dizer que ele era um vaso escolhido, e o tópico 1.3 vai dizer que ele era perseguidor e perseguido. Aqui a gente pode fazer uma fusão e nós vamos perceber que o que acontece? Que para Deus não há ninguém perdido, meu. Por pior que a pessoa seja, Deus conhece o interior, Deus sabe o que a pessoa faz, Deus sabe lá na frente, e nós não podemos nos negar a pregar o evangelho para essas pessoas, independente das circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele era uma besta fera, meu irmão. Ele destruiu, ele perseguiu com furor, com ferocidade os crentes. Ele matava, ele perseguia, ele dava voto para serem mortos. Ele fez de tudo para perseguir a igreja. Qualquer pessoa iria olhar e dizer: esse homem não tem parte com Deus, esse homem é um inimigo do reino, ele nunca vai se converter, não tem como. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha um furor, uma ferocidade para fazer contra a obra do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor viu nele e escolheu ele antes mesmo dele ser formado. Por isso, meus irmãos, aqui é a grande lição para nós. Nunca subestime o poder de Deus de transformar a vida de alguém. Nunca olhe para uma pessoa e diga: esse não tem jeito, acabou para ele. Esse é filho de Belial, não tem como resolver, esse vai para o inferno. Nunca veja isso, porque o Espírito Santo, ele tem a chamado irresistível, meu irmão. Quando o Espírito Santo chama, quando tem um encontro real com Cristo, não há coração duro, não há dura cerviz que Deus não possa quebrar, não há pessoa que Deus não possa trazer de volta para o seu reino, lavar, remir, e essa pessoa servir para a honra e glória do nome do Senhor. É isso que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Quando Ananias recebe de Deus a ordem para ir falar com Paulo, para pregar o evangelho, para receber Paulo e levar e orar a ele e apresentar o evangelho para ele, o que Ananias diz? Senhor, esse homem é muito ruim, esse homem ele está perseguindo. Aí Jesus fala para ele: Ananias, vai em paz, porque ele é para mim é vaso escolhido. Talvez, meu irmão, essa pessoa que você olha aí e está perdida nas drogas, na cachaça, no homossexualismo, está todo errado, talvez seja um vaso escolhido do Senhor. Nunca desdém, seja como Ananias. Você pode até ter a dúvida, ter o impacto, mas se o Senhor disse vai, vai, não trave, não pare a obra. Ananias ouviu a palavra do Senhor, colocou o seu ponto, Deus falou para ele: fica tranquilo, ele é escolhido meu, vou mostrar, eu vou trabalhar com ele. Ananias ouviu a palavra do Senhor e foi, meu irmão, pregou para o apóstolo Paulo, e aquele homem que era perseguidor, agora passa a ser perseguido, porque ele se converte e as pessoas ficam impactadas com a sua conversão. E agora o apóstolo Paulo, com aquele mesmo furor, com aquela mesma expectativa, com aquela mesma sede que ele tinha contra o reino, agora ele tem essa mesma sede, esse mesmo furor em dobro para fazer a favor do reino. Por isso, meu irmão, esse homem é um homem destemido, é um homem que não para, não desiste, porque ele tem a gratidão que Cristo mudou a história dele, e agora ele se sente em dívida com o reino e vai fazer a obra do Senhor com mais força, para que ele possa compensar todo o mal que ele fez para o reino de Cristo. Agora ele vai trabalhar para trazer de volta, para trazer mais almas para o reino dos céus. Então é esse
É essa gratidão, é essa virada que nós vemos no apóstolo Paulo, e agora ele vai ser perseguido pelo evangelho, por tudo aquilo que ele vai pregar. Ele vai ser perseguido pelas pessoas que antes ele ajudava a perseguir, mas agora ele vai ser perseguido também. Então destaque aí para o seu aluno. E aí a gente fechou aqui o capítulo 1, né, dizendo como ele veio, onde ele nasceu, e aí como foi a sua conversão, e que ele passou agora a ser perseguido. E você veja que não era as dificuldades antes, ele não parava para perseguir o reino. Agora, perseguido, não para também com as dificuldades de fazer a obra para o reino. Destaque isso para o seu aluno. No capítulo 2, nós vamos ver Paulo, um homem ousado e perseverante, né? Então, Paulo não temia as adversidades, nem se curvava às circunstâncias. Foi perseverante em tudo que fez, sem parar no meio do caminho. Aqui é o ponto. Como eu disse, ele passou por todos os tipos de luta, perseguições, naufrágio, surras, xingamentos, ele apanhou, ele sofreu, ele foi preso, tudo injustamente, mas ele não parava, ele continuava fazendo a obra. No jeito que ele tivesse, ele fazia a obra. Eu estou preso, mas a palavra do Senhor não pode ficar. E assim ele fazia a obra, mesmo nas dificuldades, e ainda se alegrava, meu irmão, porque ele estava sendo perseguido por amor de Cristo. Então ele sabia que o que ele estava fazendo estava incomodando o inferno. Então ele sabia que estava no caminho certo. Então a mesma coisa para nós. Quando você está no caminho certo, você está fazendo a palavra, você está pregando a palavra sem medo, sem se curvar, as perseguições vêm, as pessoas não aceitam, elas querem viver um evangelho ali superficial, de que massageia o ego, mas quando se levanta alguém para pregar a conta, para pregar a palavra do Senhor, para cobrar a santidade, para mostrar que o que está fazendo está errado, essa pessoa é perseguida. Mas quem tem Jesus não para, assim como o apóstolo Paulo. Então ele não se curvava, se ele falava o que tinha que falar, pela palavra, com sabedoria, com direção do Espírito, com amor, mas ele sempre pregava a verdade, a palavra do Senhor, e por causa disso ele era muito perseguido, mas ele não desistia. Então essa é a lição, não podemos desistir diante das dificuldades, diante das agruras, diante das coisas que vêm nos atrapalhar. Continue pregando o evangelho de Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. E aí a gente vai ver que ele sobreviveu a lutas, né? Por causa dessas coisas, naufrágios, dificuldades, perseguições, ele sobrevive a tudo porque Deus está com ele, e ele continua ali pregando o evangelho. É o grande testemunho dele. E o que a gente vê na vida do apóstolo Paulo? Que apesar das lutas, ele pregava o evangelho. Essa é a grande lição para nós. Não há nada que aconteça na nossa vida que possa nos dar direito de parar de falar do evangelho, ou parar de fazer a obra, ou desistir de fazer a obra. Porque quando nós olhamos no apóstolo Paulo, ele passou por muitas coisas que muitas das vezes a gente nem perto passa, mas a gente quer parar e ele não parou. Por isso ele vai dizer: sede, pois, meus imitadores. Olha, porque a gente sabe que ele pregava, que ele tinha vontade, que ele vivia a palavra do Senhor, ele pôde dizer essa palavra. Será que nós podemos dizer para alguém: seja meu imitador como eu sou de Cristo? Talvez a gente ainda não tenha chegado a esse nível, mas o objetivo é esse: chegar ao nível de alguém poder nos imitar e chegar a Cristo Jesus também. E aí no tópico 2, meu irmão, vai falar do espinho na carne. É o ponto aonde você vê maior perseverança do apóstolo Paulo. E aqui eu gostaria que você destacasse bem isso para o seu aluno. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo está sendo perseguido pelas pessoas, Deus está dando livramento, está dando situação para ele alcançar. Só que aqui, meu irmão, ele recebe um não de Deus. E muitas das vezes as pessoas, nos dias de hoje, elas até continuam a pregar, a fazer a obra quando as coisas são circunstanciais, terrenas nos outros. Mas quando ela não recebe alguma coisa de Deus, muitas das vezes ela se fecha e se entristece. Eu já vi muitas pessoas
que eram pregadores, que eram pessoas que faziam a obra, por causa de alguma coisa que ele não recebeu, por alguma oração não respondida, eles pararam. Eles desanimaram, se viraram as costas para o Senhor, fecharam o coração para Deus, como com raiva daquilo que Deus não fez. Mas muitas das vezes Deus sabe o que é melhor. E o apóstolo Paulo nos ensina isso nesse episódio aqui do espinho da carne. Por quê? Porque ele buscou em Deus, implorou ao Senhor para que Deus fizesse algo na vida dele. Deus não fez, meu irmão, não fez. Preste bem atenção nisso. Deus não respondeu a oração do apóstolo Paulo como ele esperava. Então aqui ele poderia ter parado, desanimado. Sabe por quê? Porque os historiadores vão dizer que esse espinho na carne era uma doença, meu irmão, era uma enfermidade. E você imagina um homem que até seus lenços ele curava. A autoridade que o apóstolo Paulo tinha para curar os enfermos. Você vê como ele trabalhou na cura das pessoas. E aí você vê essa pessoa não conseguindo ser mesmo ele curado. Então era um espinho na carne que poderia fazer com que qualquer pessoa parasse. Mas o apóstolo Paulo recebe uma palavra do Senhor dizendo: eu não vou curar, eu não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta. E aí o apóstolo entendeu que a graça do Senhor era melhor do que qualquer cura, de qualquer libertação, qualquer coisa que ele estava pedindo. Então ele aceita aquela resposta e continua de boa vontade fazendo a obra do Senhor. Então aqui é o ponto. Nós precisamos ser crentes maduros para entender que nem sempre Deus vai responder a nossa oração da forma que a gente quer. O apóstolo pediu para que Deus tirasse o espinho da carne e Deus respondeu para ele que não ia tirar. E mesmo assim, o apóstolo Paulo continuou perseverando e fazendo a obra com a mesma boa vontade, com a mesma intrepidez, com o mesmo amor, e é assim que nós precisamos ser. Nem sempre Deus vai responder do jeito que a gente quer, nem sempre vai ser na hora que a gente quer. Nós precisamos ser maduros o suficiente para entender que Deus faz da forma que Ele quer. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, também não cura. E nós precisamos continuar dizendo que Ele é Senhor, que Ele é Deus, independente se Ele fez ou não, meu irmão. Esse é o ponto aqui no apóstolo Paulo. Ele nos ensina a combater, a perseverar e a guardar a fé, mesmo quando recebemos o não de Deus ou quando Deus não faz da forma que a gente queria. Essa maturidade nós precisamos ter. Esse é o ponto. É o ponto central da lição de hoje. É essa situação aqui do apóstolo Paulo. O espinho na carne. Você continuar e eu continuarmos a pregar, a fazer a obra da mesma forma que começamos até o final, mesmo com o espinho na carne, mesmo se Deus não tiver feito aquilo que a gente pedia, ele continuou perseverando, ele continuou fazendo a obra. Essa é a grande lição para nós na vida do apóstolo Paulo. Independente das circunstâncias terrenas que as pessoas fazem, ou independente daquilo que Deus fez ou não por nós, nós temos que continuar combatendo o bom combate, guardando a fé e encerrar a carreira até o final, porque Ele é soberano, Ele faz e Ele não dá explicação daquilo que faz. E nós precisamos ser servo, meu irmão. Servo não questiona o Senhor. Ele faz o que o Senhor manda e Ele faz com amor e com dedicação. É isso que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. No tópico 2.3, o dever cumprido, né? Nós vamos ver que os ensinamentos, tudo que Deus fez na vida dele, tudo que ele aprendeu lá com Gamaliel, tudo que ele aprendeu com o Espírito Santo, ele foi passando para frente, ele pregou, ele fez as igrejas, ele insistiu, ele buscou, ele fez discípulo e ele deixou um legado que devia ser seguido. Por isso nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo cumpriu o seu dever com excelência, fez aquilo que nós precisamos fazer, cumprir a carreira sem nenhum demérito, cumprir a carreira com excelência, para que no final alguém possa olhar para nós e dizer: vamos seguir, vamos pisar as mesmas pisaduras que essa pessoa, porque ela fez com excelência a obra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. Nós precisamos
chegar a esse nível também de deixar legados, de deixar discípulos com o ministério, com a obra de Deus na nossa vida. Aí depois, meu irmão, agora a gente vai para o capítulo 3. Paulo terminou a carreira. Então aqui é o grande ponto. Terminou como começou, como sendo crente, convertido, terminou a carreira, deixando um exemplo a ser seguido. Então a gente vê que ele deixa o exemplo a ser seguido na obra do Senhor, como fazer com excelência, uma vida a ser imitada. Nós precisamos ter esse cuidado também de quando chegarmos ao fim, quando as cortinas da nossa vida se fecharem, a gente precisa deixar legados para que as pessoas vejam em nós uma caminhada cristã de excelência e queiram seguir as nossas pisaduras. No tópico 3.2, ele vai falar sobre a gratidão e o amor pastoral. O apóstolo Paulo nos ensina que por mais excelente que sejamos, que por mais que façamos a obra do Senhor com excelência, nós sempre precisaremos de alguém, nós sempre precisaremos de cooperadores para ajudar no nosso ministério. E ele não é ingrato. Todas as cartas, em todos os momentos, você vai ver o apóstolo Paulo, olha, agradece a fulano, abraça a Beltrano, muito obrigado pela vida de fulano que está me ajudando, que fez, que aconteceu, que está comigo, que está pregando o evangelho junto comigo, que me trouxe o que eu precisava. Você vai ver todas as cartas ele fazendo essa gratidão aos irmãos que cooperaram com o seu ministério. O apóstolo Paulo não era altivo, o apóstolo Paulo não era orgulhoso, ele sabia que ele fazia o ministério, mas que muitas pessoas Deus enviou para o ajudar, meu irmão. Então destaque aí para os seus alunos. Muitas pessoas atrapalharam, tentaram prejudicar o serviço e o ministério do apóstolo Paulo, mas Deus enviou muitas pessoas também para o ajudar, e Paulo era grato por cada uma dessas pessoas, orava por ela e teve essa gratidão. Destaque isso para o seu aluno. Faz parte do grande homem de Deus ter a gratidão às pessoas que o ajudam, seja quem for. Ele tem que ter essa visão de agradecer, de entender que por melhor que ele seja, ninguém faz nada sozinho, e nós precisamos agradecer a cada um que bota a mão, que nos ajuda, que coopera no nosso ministério. E ele também tinha um amor de pastor. Olha que coisa interessante, né? Olha o amor, olha como Deus transforma. Um homem que era perseguidor, era considerado uma fera mesmo. Passava por cima de mulher, de criança, de qualquer um que vivia na época de cristão enquanto ele não tinha se convertido. Mas agora ele desenvolve o amor de Cristo pelas ovelhas e o amor pastoral, quando ele vai dizer, ao chamar os crentes de meus filhinhos, os filhinhos na fé. Você vai ver o cuidado que o apóstolo tem, o amor que ele tem, quando ele vai orientar o próprio Timóteo como ele devia caminhar, para que o Timóteo mantivesse a sua vida com Deus. Olha o cuidado, olha o amor pastoral que o apóstolo Paulo vai ter, né? A gente vai ver também quando ele vai interceder lá junto a Filemão, né? Pelo aquele escravo, né? Então você vai ver que como ele amava, como ele cuidava. Então você vai ver o amor pastoral do apóstolo Paulo. E no tópico 3.3, para a gente fechar, né? Ele vai se despedir confiante e em paz, sabendo que ele tinha a certeza da grande salvação e da vida eterna que ele tinha em Cristo Jesus. Isso é que faz o homem e a mulher de Deus, quando ele percebe que as cortinas vão se fechar, que a morte vai chegar, que ele vai, né, ser levado, aqui é que traz a paz, quando nós temos a certeza para onde vamos, para que vamos viver, para a vida eterna que nos espera. É por isso que o crente, ele não se desespera com a morte, ele sabe que aqui a morte é somente uma passagem para chegarmos à vida eterna, para alcançarmos o céu. Então, essa certeza trazia paz ao apóstolo Paulo, mesmo na prisão, mesmo sabendo que já estava sendo chegado ao fim dele. Ele vai continuar orientando, ele vai mostrar. Você vai ver lá o capítulo, né, a segunda epístola de Timóteo, no finalzinho lá, o capítulo, a gente até leu aqui no início, né,
é o capítulo 4, o verso 7 e 8, onde ele vai dar as considerações finais, onde ele vai trazer as últimas orientações para o Timóteo. Você vai ver a paz, a tranquilidade, onde ele diz: combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira com alegria, com paz e com tranquilidade. Isso nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Temos certeza da nossa salvação, temos certeza de que ele vai fazer por nós, né? Que Deus tem o galardão para nos dar. Por isso ele chega no final em paz e em tranquilidade. E nós aqui, meus irmãos, encerramos, né, o trimestre com essa grande lição, aprendendo com a vida do apóstolo Paulo. Amém? Que Deus te abençoe, que essa lição seja o grande incentivo para você entrar 2026 combatendo o bom combate, guardando a fé, firme, se preparando para ter uma carreira abençoada, para quando chegar a hora de encerrar a carreira, a sua carreira seja de exemplo para outras pessoas. Então, que Deus te abençoe, que nós passamos aqui esse ano de 2025 na bênção, aprendendo a palavra do Senhor, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, em 2026 continuaremos pregando a palavra, estudando na escola bíblica, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente ano, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.